Olá, sou o professor Jorge Kennedy e vou falar sobre o uso da calculadora HP12C na matemática financeira. Essa aula será dividida em três partes. Vamos à primeira parte. Nós podemos baixar no celular o aplicativo da calculadora HP12C ou adquiri-la comprando-a, ok? Bom, vamos ver agora, para ligar ou desligar a calculadora, basta pressionar a tecla 1. Ok? Então, ligando a tecla 1, pressionando a tecla 1, ela liga. Ao ser deixada ligada, a calculadora se desligará automaticamente, dentro de alguns minutos. Um asterisco piscando no canto inferior esquerdo do visor significa necessidade de troca de bateria, ok? Aqui no canto do visor. Um simples toque na tecla CLX limpa o visor. O teclado. A maioria das teclas da HP12C realiza duas ou até mesmo três funções. Observe. Para usar a função primária impressa em branco, basta pressioná-la. Então, eu tenho aqui a função primária, como vocês podem ver aí, em todas as teclas, eu tenho aí pintado de branco, né, essas funções que são chamadas de primária. Nós temos aí, para usar a função impressa em laranja, pressiona a tecla laranja de prefixo F e em seguida pressiona a tecla da função desejada, ou seja, eu pressiono F e depois eu pressiono aí a tecla, né, da função desejada em laranja, ok? Para usar a função impressa em azul, pressione a tecla azul de prefixo G e então pressiona a tecla de função desejada. Então nós temos aqui abaixo dos símbolos em branco, nós temos aqui os símbolos em azul, ok? Para alterar o separador decimal da calculadora, de ponto para vírgula ou vice-versa, padrão brasileiro ou padrão americano, adote os seguintes passos com a calculadora desligada. Fique pressionando com o dedo a tecla do ponto e dê um toque na tecla 1. Pressione e solte. Pronto. Na calculadora baixada no celular, com um toque na tecla 1, aparece essa opção. Lembrete, então aqui nós temos aí a conversão em real, ok? E a conversão norte-americana, da moeda norte-americana e da moeda brasileira. E nós vamos programar a calculadora HP para a moeda real, ok? Então, em vez de aparecer ponto, vai aparecer vírgula, como está aqui no visor. Ok? Aqui eu estou trabalhando com 9 casas decimais após a vírgula. Para alterar o número de casas após a vírgula, basta pressionar a tecla F e em seguida o número de casas desejado. Por exemplo, se quiser formatar o visor com 3 casas, pressione F3. F3. Aí aparece lá no visor, né, o 0,000, ou seja, vou trabalhar com 3 casas decimais após a vírgula. Se quiser formatar o visor com o número inteiro, pressione F0. F0. Aí vai aparecer somente o número inteiro. A calculadora HP, ela usa a notação polonesa reversa. A HP utilizou nesta calculadora o método desenvolvido pelo matemático polonês Han Lukasiewicz. O método se adequou bem ao uso na calculadora, uma vez que se dispensa a necessidade de parênteses. Exemplo, o método algébrico 4 mais 5 vezes 6, ou seja, eu somo 4 mais 5 e depois multiplico por 6. Na calculadora HP, eu digito 4, Enter, 5 mais 6.
e aparece lá, e o vezes, né? E aparece o resultado que é 54. Outro exemplo, 5 vezes 2 mais 8. 5, Enter, 2 vezes 8 mais. Percebam que o sinal da operação ela vem após, não entre, né? Vem após os números, os algarismos. Resultado 18. Para limpar todos os registros, pressione F-Reg. Para limpar os registradores financeiros, N, I, PV, MPV, PMT, basta pressionar a tecla F-Fin. F-Fin. Ok? F-Fin. Ok? O inverso de um número é conseguido dividindo sua unidade 1 por este. Na calculadora HP12C, a função 1 sobre x executa esta operação. Para calcular o inverso de um número, basta ter o número no visor e pressionar 1 sobre x. Exemplo, calcule o inverso de 3. 3, 1 sobre x. Resposta 0,333333. Calcular quantos por cento um determinado valor representa de outro valor, ou seja, parte de um total. Para calcular o percentual que um número representa de outro, basta entrar com um número que servirá de base total, pressionar Enter e em seguida digitar o número, parte e pressionar percentual T. Então, Enter, percentual T. Exemplo, no mês passado, as despesas de uma indústria foram assim distribuídas. Salários e encargos 35 mil, conservação e manutenção 5 mil, energia, água e telefone 7 mil, serviços gerais e diversos 3 mil, o total de despesas 50 mil. Qual é o percentual que os salários e encargos representam do total das despesas da indústria? Ou seja, o percentual que 35 representa de 50 mil. Então eu digito, ok? Eu vou digitar. Eu vou digitar 5 mil. Enter. Depois 35 mil. E depois percentual T. Vai aparecer 70, que significa 70%.